Meus amigos, mais um episódio para aqueles que acham que algumas coisas não se misturam, repensarem o seu ponto, porque se mistura. Inclusive futebol com política, esporte com política. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área convidando você a se inscrever no canal, fazer tudo que você já sabe, por gentileza, está aqui. Todo mundo aqui é rato de internet, não precisa ficar cagando regra, mendigando o seu like e a sua inscrição. Mas preciso mendigar que você baixe o SofaScore, que é disparadamente, para mim, o aplicativo mais útil para eu estudar para transmissões, para eu fazer as transmissões e para acompanhar os jogadores que eu gosto, os campeonatos que eu curto, ver as estatísticas, fazer comparação. Serve inclusive para ver a agenda de jogos naquele dia, então o link está na descrição do vídeo, é de graça. Olha só, já tem uns dias que clubes russos e a seleção russa foram banidos de competições internacionais. Isto quer dizer que esses times estão fora de Liga dos Campeões, de Europa League e de, nesse momento, classificação para a Copa do Mundo. Logo, a seleção da Rússia não disputará a Copa do Mundo de 2022, 4 anos depois de ela, Rússia, ter sediado a Copa do Mundo de 2018. E aí tem vários pontos, alguns que eu acho correto, achava até assim inevitável o ponto desse banimento, o ponto da exclusão. Acho que isso cumpre um padrão que a gente já viu em outros momentos, né? O movimento olímpico, por exemplo, ele é bem mais incisivo nessa mistura de esporte com política. A gente já viu a Alemanha sofrer sanções olímpicas depois da Segunda Guerra, a gente já viu a Iugoslávia no início dos anos 90 sofrer sanções por causa disso, o Afeganistão já passou por isso, a África do Sul, no período do apartheid, ficou fora de competições internacionais, inclusive do futebol. O Lewandowski, que era líder da Polônia, né, o capitão da Polônia, foi o primeiro a falar que a gente não vai jogar com a Rússia. Outros países também se colocaram assim, e isso vale para outras esferas de esporte, porque aí o futebol é uma congregação, o esporte, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, é uma congregação de povos. A partir do momento que tem uma parte desses povos que diz não vamos congregar com aquele povo, porque a gente discorda dessa quebra de acordo diplomático que aconteceu com a invasão de um território autônomo, não tem muito o que a gestora fazer. Assim, ela vai, beleza, não, vou bancar a Ucrânia, a Rússia vai jogar, a Ucrânia vai ter que jogar em território neutro, a Rússia vai jogar porque esportivamente ela não cometeu nenhum deslize, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Olimpíada, né, que você teve ali um movimento de doping e tal, então você tinha uma coisa que era relação direta ao esporte. Nesse caso, é a política respingando no esporte, como está respingando no comércio exterior, como está respingando em patrocínio, como está respingando em outras coisas. Mas o mundo é todo junto, não tem muito o que fazer, né? O Schalke 04 abriu mão do patrocinador, a UEFA abriu mão de patrocinador, que são patrocinadores russos e que dão um bom dinheiro, mas você fala, não quero ter relação com esse pessoal nesse momento, porque eles apoiam ou fazem parte de algo que hoje não faz sentido para a gente. E quando você fala de Copa do Mundo ou de Olimpíadas, você está falando de congregação de novo, de povos, né, de convivência, de tolerância, de respeito às regras. Se você tem um país que todos os outros estão entendendo que não está respeitando as regras, é muito difícil não entender o ponto esportivo da FIFA, da UEFA, enfim, muito provavelmente do COI. De novo, a gente está falando de questões que já atingiram outros clubes, que atingiram outros esportes, porque você tem os magnatas russos sendo dono de clube, com relação dentro da Fórmula 1, patrocinando o clube, patrocinando o evento, e aí você começa a tirar essas relações com esse pessoal para falar, olha, a minha instituição, ou o meu clube, ou a minha federação, ela não corrobora e não aceita ter laços nesse momento com esse pessoal. Eu não quero nem financiar, nem ser financiado por isso. Então, eu compreendo o movimento da FIFA e compreendo o movimento da UEFA. E aí você fala, mas os jogadores não têm nada a ver com isso. Da mesma forma que o povo não tem nada a ver com isso e vai sofrer com sanções econômicas. Porque ou você vai pela diplomacia ou você vai pela força. Né? E o mundo não quer que vá pela força. A Rússia escolheu ir pela força. E aqui eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado, mas me parece com uma força 10 vezes maior que a outra,
quebrando um acordo histórico de respeitar fronteiras e respeitar a autonomia de país, me parece muito claro que para qual lado o mundo foi, que foi defender um território que está sendo invadido, ponto. E aí você fala, não quero ter relação com isso. No momento em que a Rússia escolheu fazer o que fez, ela começa a sofrer sanções. E o trabalhador russo, o comerciante russo, o funcionário público russo também não tem culpa, como o jogador russo também não tem culpa. Mas, em uma guerra, você tem a esmagadora maioria das pessoas que sofrem com isso são inocentes, seja no campo de batalha, que é o que a gente está vendo acontecer, com a cidade sendo bombardeada, inocente morrendo e tal, e economicamente falando, também a população que acaba sofrendo. Isso não é justo, mas do ponto de vista diplomático é o que tem para fazer, né? Você começa a estrangular ali economicamente aqui, politicamente acolá, e aí vai proíbe voo russo, proíbe isso, proíbe aquilo, e vai tentando fazer com que o país repense. E aí você fala, vai mudar alguma coisa, tirar a Rússia da Copa, do ponto de vista prático, isso vai mexer pouco, talvez, na economia russa, mas simbolicamente é muito ruim. Aumenta a pressão interna do povo contra o seu próprio governo, se aumentar. Né? Se tem um índice de rejeição, ele tende a aumentar, e você, enquanto instituição, e os outros países falam, cara, disso eu não faço parte. Então não tem muito o que fazer. O que eu acho ruim é que a FIFA teve outros momentos para condenar movimentos ruins de países afiliados, de países membros. Por exemplo, assim, os Estados Unidos já invadiram alguns países, né? E aí você fala, e foi até uma reflexão que eu fiz no Twitter, só que a vilanização dos países invadidos acabou fazendo com que as pessoas entendessem aquela invasão como o bem contra o mal. Então, tipo assim, os Estados Unidos são o mocinho da história, não precisa ser punido, mas era uma invasão, em termos de bélicos, não tinha comparação, isso teve sérios efeitos colaterais em alguns dos países, aí eu estou falando de Iraque, Afeganistão, enfim, não vou entrar no ponto de geopolítico aqui, mas que houve uma invasão que o mundo meio que concordou que acontecesse. Essa o mundo resolveu dizer não concordo. Então, o recado político a FIFA já podia ter dado em não levar a Copa para o Catar, que é um país que rasga vários acordos de direitos humanos, isso aí semanalmente é denunciado, inclusive por a imprensa internacional. Quando levou a Copa para a Rússia, já sabia todas as questões que envolviam o governo russo, e lá atrás outros movimentos também que são muito ruins. Então ele acontece agora, acho esperado e ok, mas historicamente lá atrás você tem reações que foram mais ensabonetadas ali, porque talvez não interessasse econômica nem politicamente tomar aquela decisão. Mas, de novo, não tem como não se misturar. Você está vendo impactos aí agora do Abramovich querendo se livrar, basicamente, do Chelsea. Primeiro ele passou o comando para o conselho, porque sabe que o clube pode sofrer sanções diretas. Você tem parlamentar britânico querendo que tire o Chelsea da mão do Abramovich, que o Chelsea acabe pagando o preço pelo seu dono ter relações muito íntimas com o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Então não tem como não associar. Existe um mapa econômico, político, que respinga no futebol. É impossível. Impossível. Você vê o movimento dos jogadores, gente saindo do futebol russo, ou treinadores pedindo demissão do futebol russo, patrocinadores saindo do futebol russo, jogadores precisando se virar para sair da Ucrânia. Então, assim, você tem a guerra atinge todo mundo e o futebol não está fora disso. E o que futebol, pode fazer são esse tipo de movimento. Porque, de novo, do mesmo jeito que politicamente tem respeito às regras, o jogo também tem o respeito às suas regras. Quando essas regras elas não são respeitadas, pelo menos na cabeça de quem faz ali a gerência da coisa, não faz sentido seguir. Então, se os países entendem que, olha, contra a Rússia eu não jogo porque eu estou do outro lado do que ideologicamente foi pensado aí, não tem como a FIFA tomar outra solução. Se os clubes da UEFA também dizem, olha, contra clube russo, eu não jogo na Champions, eu não jogo na Europa League, você vai falar o quê? Você vai sair passando os times de fase e o time russo vai ser campeão da Champions? Nessa nem pode, né? Mas o time pode ser campeão da Europa League e a Rússia vai ser campeã da Copa do Mundo sem jogar, porque ninguém quis jogar com ela, ou seja, é um título que, vamos supor que isso acontecesse, tá? Ele seria dado, mas não seria válido, porque não teve jogo. Então, assim, esportivamente, simbolicamente, as coisas só fazem sentido quando todo mundo está ali concordando que aquilo faz sentido de existir.
Quando a maioria diz, cara, não tem condições disso aqui seguir, não tem outro caminho para a FIFA, para a UEFA, que não seja suspender e banir, já que tanto a UEFA quanto a FIFA claramente já deram o seu recado. E, de novo, uma coisa é uma parada dessa que extrapola todas as fronteiras aí e chega nesse ponto das entidades se meterem. A outra é FIFA, UEFA, entidades esportivas serem contra manifestações políticas dentro do campo. Aí é uma coisa que não vem do campo para fora, não vem de fora para dentro, seria de dentro para fora. E aí fica numa situação de que, beleza, se eu liberar todos os meus jogadores aqui para se posicionarem política, religiosamente, a coisa vira um risco, porque, de novo, se você acha, e eu achei legal o Yaremchuk do Benfica se posicionar lá depois que fez o gol contra o Ajax no meio de um jogo de Champions. Mas se é um jogador russo apoiando uma causa que a gente discorda, já é ser visto de outra forma. Se é um cara que você não concorda ou não segue a religião do cara e ele comemora com um gesto típico da religião dele, talvez ele sofra represália, ainda mais se o país tiver uma esmagadora de outra religião. Então você abre um leque, um precedente arriscadíssimo e que a FIFA e a UEFA preferem evitar. Então eu entendo as proibições e as recomendações de que não se faça isso dentro do campo. Mas este episódio de você punir uma seleção, ainda mais no momento extremo, como é um momento de guerra, eu entendo e deixei claro meus pontos aqui, mas para mim é evidente só que não tem como dissociar. Você que acha que dá para dissociar, que é possível, eu acho ilusão. Mas, de novo, a FIFA e a UEFA e outras entidades, o próprio COI também, o Comitê Olímpico Internacional, todas essas entidades já tiveram momentos lá atrás de também dar os seus recados, mas por algum motivo o recado não foi dado lá atrás com países que talvez não interessassem mexer. E agora se mexeu. Beleza? Ó, se inscreve aí, faz esse favor. Nós. Valeu, abraço.